Fazer um videozinho rápido só para explicar para vocês como Hitler, Adolf Hitler, pôde influenciar para o surgimento do Estado de Israel. E vou levar um pouquinho para o lado cristão e a gente vai falar sobre isso no final do vídeo, certo? Então vamos começar com a história. Para quem não sabe, ou para quem está desentendido das situações, Hitler, durante o período da Segunda Guerra Mundial, perseguiu e massacrou muitos judeus. Isso é totalmente comprovado com imagens, documentos e etc. Hitler foi digamos que um perseguidor exageradamente contra os judeus. Ele perseguiu realmente exageradamente e teve aquela questão da raça ariana, que ele dizia que os alemães eram da raça ariana, e perseguiu os judeus. E o que aconteceu? Durante a Idade Média, os judeus sempre foram muito perseguidos pelos povos da época. E eles tinham sim o interesse de formar de se juntar para ter um Estado independente, o Estado de Israel, que no começo, desde o princípio, eles tinham, mas aí perderam através de guerras, que foi até profetizado por Cristo. E então, desde isso aí, como aconteceu, eles vieram sofrendo perseguições e quiseram sim ter o seu Estado. Mas foi passando tempo, aí foi criando aquelas ONGs, direitos humanos e tudo, e eles conseguiram viver na sociedade muito bem, sem problemas nenhum, viraram grandes empresários, advogados, médicos, conseguiram grande influência na sociedade, conseguiram mesmo. E aí, estavam vivendo bem e esqueceram de que ainda tinham de criar aquele país que eles queriam criar independente, o Estado de Israel. E qual é o papel do Hitler nisso? Com o passar do tempo, Hitler começou a perseguir os judeus. E eles foram privados de todas essas regalias que eles tinham conquistado, ou seja, desses direitos que eles tinham de cidadãos, entendeu? Então Hitler perseguiu eles fortemente, e com essa perseguição eles realmente viram que era importante a independência deles para que eles pudessem ter o Estado de Israel. E com todos esses fatores, perseguições e tudo, ao fim da Segunda Guerra Mundial, saíram notícias, na realidade, durante o período da Segunda Guerra Mundial, de que os judeus estavam sendo perseguidos e massacrados por Hitler. Mas a sociedade alheia disso não levava muito a sério. Mas com o passar do tempo, logo ao final da Segunda Guerra Mundial, pesquisadores entraram nos campos de concentração, viram aquele assassinato em massa de judeu, viram que estava sendo feito realmente. E com esse fato foi necessário que a ONU tomasse uma postura em relação a isso, para que os judeus pudessem ter seus direitos garantidos à terra. Até porque os judeus antigamente estavam satisfeitos, porque eles eram tratados como cidadãos do local. Por exemplo, na Alemanha tratados como cidadãos alemãos, mas depois começaram a ser tratados como animais. E a ONU sim aprovou a criação do Estado de Israel, certo? Ou seja, o que eu tiro como lição disso, levando para o lado do cristianismo, peguei o lado histórico, agora levando para o lado do cristianismo, é que muitas vezes Deus usa pessoas ruins, como Hitler, pessoas que realmente são pessoas, digamos que monstruosas, pelo que o Hitler fez. O cara foi um monstro, para trazer os seus propósitos. Veja bem, se o Hitler não tivesse perseguido os judeus como perseguiu, os judeus estariam satisfeitos com seus empregos, com seus status sociais, que realmente eles viviam muito bem na época, e não iriam atrás de tentar reivindicar pela independência, pelo surgimento do seu Estado, no caso o Estado de Israel. E também aconteceria de que a ONU nunca aprovaria uma lei dando direito a eles a ter o seu Estado independente. Com o fato da perseguição, eles tiveram interesse de ter o seu Estado independente, e a ONU viu que era realmente necessário, por conta que eles sofreram muito, e a ONU realmente disse, não, eles precisam ter direito a ter o Estado deles, até para que isso não aconteça de novo. Se sensibilizou realmente, porque foi impactante quando saiu as notícias, as provas, as imagens, o mundo todo se abalou. Então isso foi impactante. Então Deus já tinha dito que Israel iria, Israel iria retomar para o seu Estado, o povo de Israel iria retornar para o Estado de Israel, iria sim ser independente. E Deus usou Hitler para cumprir a sua profecia, para cumprir o que ele havia dito. Ou seja, Deus usa as pessoas, mesmo pessoas ruins, Deus usa para um propósito bom.
E é essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês, e até o próximo vídeo. Valeu, galera!